Mas então, é sempre um privilégio chegar a esse momento. São 2 meses, e passa o tempo tão rapidamente, e é um privilégio estarmos juntos. E hoje não é diferente. Certo, Luiz Rocildo? Certo. Tudo bem. Então, nós vamos orar e depois eu vou passar aqui os slides para que a gente possa se situar. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito, santo, Tu és bom e fazes o bem, a Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos-Te pelo Teu Filho, nosso Senhor Jesus, e agradecemos o privilégio de estarmos juntos mais uma vez, a fim de sermos lembrados, de aprendermos, e que o Senhor nos ensine de fato a fazermos a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, nossa atividade, como sempre hoje, nesse dia, tem a ver com aquilo que os irmãos já conhecem. Então, primeiro faremos uma reflexão bíblica, seguida de intercessão pelos casais. Depois apresentaremos aniversariante de setembro e outubro e, em seguida, teremos Ninguém é de Ferro, a confraternização. Principalmente o pessoal que vem lá de United States of Rio Preto da Eva, né? Vocês precisam voltar nutridos, bem nutridos aqui, né? E o pai de vocês esteve aqui no domingo passado, foi tão honroso, foi, pastor? Foi muito, muito bom, e aproveitamos para estimular os daqui, os de tão de perto, para que eles possam se animar mais, enfim, tá bom? Então, com relação à meditação na palavra de hoje, reflexão, nós vamos ler Efésios no capítulo 5, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, Efésios 5, 18, diz assim o texto sagrado. Eu vou ler até o versículo 21, depois a gente vai vendo o que for possível para não ficar muito cheia do texto. Então, aqui diz assim: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui diz assim: enchei-vos do Espírito, no qual, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 21? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nesse texto, nós encontramos o apóstolo Paulo encorajando não simplesmente os casados, mas encorajando toda a igreja para que evitasse viver em dissolução, pelo contrário, mas ter uma vida de alegria genuína, uma vida de louvor ao Senhor, uma vida na qual o que é mais difícil acontecer também estivesse presente na igreja, que é a sujeição uns aos outros. Então, nesse caso, nesse sentido, quando nós olhamos para esse texto, vemos que o texto lido de 18 até o versículo 20 tem a ver com o contraste entre uma vida dissoluta, que é fruto do viver segundo a carne, e uma vida fruto do Espírito. Então, por incrível que possa parecer,
A sujeição é fruto, como nós vamos ver, do Espírito Santo. Não vai haver jamais sujeição se o crente não estiver cheio do Espírito. Eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem. Vocês já viram no ambiente militar aqueles que são menores, inferiores, dizer sim, senhor. E eles se perfilam, sim, senhor, sim, senhor. A pergunta é, essa expressão, essa externalidade, sim, senhor, e é reflexo de uma sujeição verdadeira? Nem sempre. Porque pode-se dizer sim, senhor, mas no coração não tem nada a ver de sujeição, de submissão. Então, a submissão é algo do coração, fruto da obra, fruto do Espírito Santo, que leva, eu adianto, o crente a fazer como fez o Senhor Jesus. Lembram? Pilatos disse ao Senhor, não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? O Senhor Jesus, certamente cheio do Espírito, disse, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, os que me entregaram a ti serão mais responsabilizados. Então, irmãos, é fruto do Espírito essa sujeição, como nós vamos ver. De maneira que nós estamos diante de algo muito precioso, que é a sujeição. Essa sujeição vista no Senhor Jesus, conforme descrita pelo apóstolo Paulo, quando diz, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele o alto, ele o verbo, não julgou como usurpação ser igual a Deus, não quis ser o grande, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ora, se assumiu a forma de servo, logo ele se sujeitava, e como se sujeitou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O nível mais elevado de sujeição, de obediência, ele vemos nele, porque ele foi à cruz do Calvário, morreu como um maldito. Isso é sujeição. E é ele que serve de exemplo para nós, é ele que deve ser o foco para que nós nos sujeitemos uns aos outros. Tudo bem? Então, o que é que nós vamos ver? Antes de passar aqui, eu vou dizer, nós vamos ver, começar pelo menos a ver cinco proposições, 5 deduções nesses versículos de 18 até o final do capítulo 5. Embora provavelmente não vamos ver tudo isso. Vamos ver o quê? Primeiro, vamos ver que a graciosa sujeição é obra do Espírito. Já tenho falado sobre isso. Versículo 18 a 21 mostra isso. Depois nós vamos ver que a graciosa sujeição inclui o marido e esposa. Esposa e marido, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em terceiro lugar, nós vamos ver que a graciosa sujeição leva em conta a Cristo como Senhor. Também veremos que a graciosa sujeição tem a Cristo como modelo. E, finalmente, veremos que a graciosa sujeição acontece devido ao grande mistério. Paulo disse, há um grande mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas ele arremata dizendo assim, não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. É isso que veremos com a graça do Senhor. Então, primeiramente, vejamos a graciosa sujeição como sendo obra do Espírito. Na verdade, eu já falei sobre isso. Eu vou dizer para vocês,
é impossível alguém se sujeitar de coração se não for crente cheio do Espírito. Qual é o que é natural nos homens, nas relações, especialmente marido e mulher? O que é natural? O marido se vê como grande. A mulher acha que ele é grande, mas ela se coloca como maior do que ele. E onde nós vemos isso? Nós vemos isso na vida dos apóstolos. Em Mateus capítulo 18, está escrito assim: naquela hora, perguntaram ao Senhor Jesus: quem é porventura o maior no reino dos céus? E o Senhor, tomando uma criança, colocou-a no meio e disse: quem não se tornar como esta criança, não pode entrar no reino, ou seja, não vai participar do reino. Quem não se tornar como uma criança, e uma criança sempre, a gente olha para a criança e vê a criança como pequena, e de fato. É tão sério isso que ele acabou anunciando, respondendo a Pedro com aquela parábola que mostra o rei perdoando um seu servo, e depois que ficou sabendo que aquele servo não perdoou o seu colega, e ele se viu como grande. Paga o que me deve. Vocês estão acompanhando? Eu estou citando aqui. Paga o que me deve. Ele disse: tenha misericórdia de mim, ser paciente comigo e tu te pagarei. Era muito pequena a quantia que ele devia. E os seus companheiros viram aquilo e disseram ao rei. O rei revogou o seu perdão e disse aos seus discípulos: assim vos fará meu Pai, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, o que nós podemos dizer? Quando alguém perdoa o outro, seja ele grande ou não, está se demonstrando sujeição. Sim. Sim. De maneira que, entre nós, não é fácil. Só sendo cheio do Espírito é que vamos nos submeter uns aos outros. Isso não significa a mulher... Tem uma pessoa que falou uma coisa comigo, fazer o marido de pescoço. Como é que é a história, pastor? O senhor lembra? Não chama a mulher de pescoço, pastor. Pastor. Mas a ideia é a seguinte, irmãos. Nós estamos vendo aqui que não tem. O texto nos deixa muito claro. Depois de dizer: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E dentre os resultados disso, dentre outros, está aqui descrito nesse versículo 21. Sujeitando-vos, quem? Uns aos outros no temor de Cristo, devido à reverência que há em Cristo. Sem dúvida alguma. Então, nós olhamos para esse texto e não tem como ser diferente. Agora, quando se enche do vinho, o que dá é confusão. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Quem que fala isso? Quem fala isso não é... Ali tem dois acentos. Ele não gostou dos meus acentos, não. Ia passar por isso. Pois bem, Tiago fala isso. E diz Tiago que onde tem uma situação como a que ele estava descrevendo naquela igreja, ele disse, Tiago, que isso é puro mundanismo. Não sabeis que quem
se coloca como amigo do mundo, se torna inimigo de Deus? Não é isso que diz o texto? Estou lendo aqui Tiago, capítulo 4. De maneira que, de fato, a sujeição é obra do Espírito Santo. Eu vou perguntar e você responde. O marido chega em casa e a esposa serve a refeição para ele. E ele toma aquela refeição. Com gratidão no coração, ele diz: muito obrigado por esse tão belo trabalho seu. O que é isso? É uma sujeição àquela que está lhe servindo. E ele recebe com alegria, com satisfação, tenha sal ou não tenha sal. Okay. Tudo bem, Luiz Rocildo? Não estou dizendo nada a ver com você, né? Mas é isso, irmão. Tudo bem, jovem Marcos Augustus? Augustus ou Augusto? É tipo pobre, Augusto. O outro que é rico, Augustus. É todo chique aquele outro. Tudo bem? Eu pergunto. Nós encontramos o Senhor Jesus se sujeitando, preste atenção à pergunta, aos seus discípulos. Aonde vemos isso? Estamos vendo à noite aqui. Quando ele, sendo o Senhor e Mestre, põe uma roupa de servo, faz um trabalho de servo, porque ele não era o dono da casa que lavava os pés dos que chegavam, era o servo. E ele lava os pés de cada um deles, inclusive de Judas Iscariotes. O que ele estava fazendo? Amando-os, e esse amor traduzido em serviço, serviçal. Isso é sujeição, irmãos. Ou quando na cruz do Calvário ele chegou ao clímax do seu serviço. Sim. Ele diz, olha, entre vocês não é assim. Quem quiser ser o maior, que sirva a todos. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Logo, já até adiantei, ele é um modelo. Já adiantei. Logo, ninguém serviu no temor de Cristo, ou seja, no comum nós estamos vendo, do que ele próprio, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, um dos problemas é que nós ouvimos muitas vozes que vêm de fora com a ideia louca, antibíblica, para dizer que sujeição é colocar os pés no pescoço da esposa ou coisa parecida. Não tem nada a ver com isso. O mundo é feito de relacionamentos, o mundo é feito de possibilidade de uns servirem aos outros, e não há esfera, nenhuma esfera, em que o servir não esteja presente. O que os pastores fazem? Os pastores servem aos irmãos. Não, nem todos servem como deveria, mas felizes os que podem dizer assim, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Alguma pergunta? Ele perguntou assim, então, sujeição, podemos dizer que é o mesmo que serviço, ou que servir, certo? Sujeição, ele pergunta e não fica... Se sujeita a mim, o que você perguntou mesmo? Sujeição é o mesmo que serviço. Não é mesmo que serviço, é o mesmo que servir.
Não. Sujeição é o mesmo que servir. Porque serviço é, por exemplo, você pode tirar essa bolsa daí e botar no colo dela? Não, dá de cá. Peraí, homem, põe aqui no colo dela aqui. De quem é da sua esposa? Então põe no outro colo. Pronto. O que é que você fez? Você fez um serviço. Mas se você tirou essa bolsa e deu para ela, com alegria no coração, você está servindo, conforme nós estamos vendo. Você está se sujeitando a ela. Desculpa, eu pensei que era a sua, minha filha. Não, você fez bem, do outro lado mesmo, tudo bem. Agora vamos ver. Eu disse que o mundo é feito de relacionamentos, e não há quem não sirva. A questão é, como é que se serve? O senhor trabalha com o quê? Diácono Paulo Ramos. Portaria e jardinagem. Imagina ele no jardim, ele tratando aquelas flores como alguns tratam a Lili Simpatia. Desculpe. Lili Simpatia é a gatinha daqui, tá? Mas aí você trata bem, para que as pessoas vejam que é tão bela aquele jardim. Você se alegra com isso, você está servindo as pessoas, porque o mundo é um mundo que tem muita poluição visual. E tão belo é um jardim. Você olha para um jardim e você se sente bem. Tratar o jardim bem, você está dando às pessoas um certo colírio natural com aquela beleza do seu jardim. Está servindo. O senhor trabalha ainda com o quê, senhor Antônio? Equipamento odontológico. Ele está servindo, preparando as coisas de tal maneira que na hora que o dentista for tirar o dente do outro da pessoa, não falhe aquela ferramenta e dá problema. Ele está servindo. Qualquer que seja o serviço, o profissional está servindo. Qualquer um. O médico serve, a enfermeira serve, o engenheiro serve. Tudo é serviço. O problema é servir, entre aspas, pensando no ganho. Já deixou de ser serviço, conforme nós estamos vendo aqui. Vamos pensar aqui, se o servir é obra do Espírito, quais são os frutos do Espírito? Amor, bondade, alegria, né? Alegria, fé, bondade, fidelidade, mansidão. Tudo isso tem a ver com a obra do Espírito. Então, uma pessoa cheia do Espírito, o que ela podia fazer, como o Senhor disse, o seguinte: olha, eu vou tratar vocês bem, não por causa de vocês, mas por amor da vida. Isso pode. Mas ao dizer isso, ele não deixou de amar, mas ele está lembrando bem. Não é por causa de vocês, é antes pela minha aliança que eu fiz com Davi. Ei, tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Depois vai ter a apresentação, não se preocupe. Mas vocês amam seu sogro? Vocês amam sua sogra? Amem mesmo. Se você trata bem a sua esposa, aliás, o pai da sua esposa, por amor à sua esposa, pode ser que o pai da sua esposa, não seja alguém, uma flor que se cheire tanto. Mas se você trata ele bem por causa da sua esposa, não vejo nenhum problema. Você está tratando ele bem, mas você está sendo encorajado por quem? Pela sua esposa, porque é o pai da sua esposa. Tudo bem? Podemos seguir em frente? Já estamos certos de que a sujeição é obra do Espírito Santo. Então, olha, quando vocês viram esse pessoal,
falando em língua, quando chega em casa, bate no marido. Que isso? Que espírito é esse? Tem nada a ver com o que ele está falando aqui. Em segundo lugar, vejamos, a graciosa sujeição inclui, já temos visto, esposa e marido. Onde é que está a prova disso aqui? Isso é tão certo que depois de dizer sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, o que é que o apóstolo faz? No versículo 22 diz o quê? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E o que é que ele faz a partir do versículo 25? Maridos, sirvam, ou seja, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Então, os cônjuges precisam ter essa convicção de que um deve servir ao outro e fazer isso de coração, com alegria. Estão entendendo isso? Essa semana, ontem eu vi uma foto. Hoje de manhã, nós tivemos uma reunião do conselho e eu perguntei ao presbítero José Fernando pelo tio dele que está. Ele foi visitar o tio dele lá no sul. Aí ele mostrou a foto dele. Ele está realmente, com mais de 90 anos. O que é? Ele tem Alzheimer, Parkinson. Eu olhei para ele e vi assim, estava a esposa dele, ele acabado, e o presbítero Fernando com a sua esposa. Eu fiquei pensando assim, puxa, que abnegação daquela senhora. É Rosa o nome dela, né? Que abnegação daquela senhora. Servindo até o fim. Ele não tem mais condições de servi-la do ponto de vista concreto, objetivo. Mas ele tem uma coisa. Ele está dando a ela o privilégio de ela servir. Privilégio de ela servir. Mas às vezes é o contrário. Vocês conhecem o pastor Stuart Olliott, que esteve aqui. Ele abriu mão do ministério, em certo sentido, para cuidar da esposa, que ela não podia mais andar. Ele cancelou todos os seus compromissos para estar com ela. E com isso ele deu demonstração de que estava servindo a esposa e serviu até o fim, quando ela partiu. Irmãos, é isso que o apóstolo está dizendo aqui, que a esposa deve servir ao marido e que o esposo deve servir à esposa. E isso nós podemos traduzir como sendo sujeição. Porque quando eu olho para limpar o sapato do pastor Biraterra, é tranquilo que já está ali. Aí eu vou lá passar não sei nem o que, já está tudo. Pode olhar aí deles, olha só, está esnobando mesmo ele. É mais fácil. Mas, irmãos, isso é sujeição. Vocês estão entendendo? Isso é sujeição. E nós precisamos uns dos outros. Ok? Dúvidas? Mas vejam aqui alguém falou? Sim, senhor. Estou dizendo que eu imaginava que ia chegar a esse ponto, né? E é bom chegar a esse ponto. Ele está perguntando que esse servir mútuo, ele, permita-me a expressão, ele põe por terra a questão do líder, do cabeça. O cabeça deixa de ser cabeça. É isso? É isso? Não.
O Senhor não é Deus de confusão? Não é. Abra suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10, por favor. Aliás, capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Ele começa esse capítulo 11 dizendo o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o quê? O que Cristo é? O cabeça de todo homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Aqui está uma coisa. Isso é um estímulo para nós. Ele apresenta o Senhor Jesus Cristo como alguém que sabia do seu papel. Sabia que o pai era maior do que ele. O pai era o seu cabeça. Ele apresenta o marido como o cabeça da mulher. Há duas coisas que nós precisamos compreender. Uma coisa que se desdobra em duas. Há uma diferença entre o que somos como pessoas e a função que cada um de nós recebeu de Deus. Qual cargo? O homem recebeu o cargo de ser o cabeça do lar, o cabeça da sua esposa. A mulher recebeu o privilégio de ser auxiliadora idônea do homem. Interessante que é auxiliadora, capaz. Ora, o homem servir a sua esposa não perde o que ele é, cabeça dela. Por isso que quando nós chegamos em Tito, capítulo 2. Eita, agora eu entendi, porque eu só estava preocupado, não foi? Tito, capítulo 2. No capítulo 2, ele está dizendo assim, Paulo está dizendo a Tito que tratasse a igreja, cuidasse de todas as classes da igreja, de acordo com a palavra. O ensino deveria ser o ensino segundo a sã doutrina. E ele fala assim, versículo 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem propósito, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem aos filhos e ao marido. É essa a ordem? Eu vou perguntar de novo. É essa a ordem? Não. Amarem ao marido e a seus filhos. E aqui vem. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Quem é a dona de casa no lar? Vou perguntar de novo aos homens. Quem é a dona de casa no lar? Então não cabe dizer assim, olha, prepare o almoço aí que eu vou levar 2 colegas hoje aí para comer aí. Que é isso, gente? Faço não. Você faz isso, é? Faço não. Pois bem, mas vejam o que ele diz aqui. Boas donas de casa, bondosas. E diz o quê? Sujeitas ao marido. E essa sujeição, conforme nós estamos vendo, vai fazer com que a palavra do Senhor seja honrada e não difamada. O senhor está tranquilo agora? O senhor não vai perder a sua coroa de cabeça, não. Tá? Mas como cabeça, o senhor deve amá-la como o senhor ama o senhor. O senhor toma banho todo dia? Então queira que ela tome banho todo dia. O senhor usa desodorante todo dia? Está com problema, né? Porque todo dia tem que usar desodorante, né? O senhor imagina que ela precisa também de desodorante.
E assim vai. Ou seja, como o Senhor cuida do seu corpo, nós vamos ver isso, cuide do corpo dela. Trate-a com dignidade. Tudo bem? Está satisfeito? Olha que legal. Tudo bem? Sim, senhor. Sim, sem dúvida alguma. A sujeição ela é mal vista por duas razões. Primeiro, porque as pessoas não são crentes. Segundo, porque as pessoas têm uma visão equivocada acerca do seu papel, tanto o homem quanto a mulher. E é fruto do pecado tudo isso. Então, você não tem que pensar que ele chamando os homens de bestas, ou a mulher de bestas, porque se submete, que isso é verdade, não é. É só olhar o Senhor Jesus. O maior exemplo para nós de sujeição é nosso Senhor Jesus. Qual o problema? Ninguém foi feliz como ele. Pelo contrário, o Senhor diz assim, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ninguém foi mais feliz do que o Senhor. Mas ele se sujeitou. A ponto de dizer assim, olha, eu não faço a minha própria vontade, mas daquele que me enviou. Qual é o problema? Certo? Mas não precisa me entregar, não. Sim, senhor Antônio. Eu não sei se vocês entenderam a pergunta dele. O que eu entendi. Ele foi o seguinte, existem algumas tarefas que culturalmente, naturalmente, as mulheres fazem. Eu não quero ir à casa do Luiz Cocildo, de pãozinho, não. Eu vou comer. Desculpa, Luiz. Mas nem todo mundo cozinha bem como o Luiz. Mas não há nenhum problema de o homem... Vocês não vão nunca comer churrasco lá em casa. Eu não sei fazer, nem gosto de fazer, nem quero fazer. Porque se eu for para a beira de um fogareiro, né, churrasqueira, estou perdido. Ela sabe, eu estou perdido. Então não é minha praia. Eu sei. Eu deixo o senhor ir para lá tomar calor. Mas eu não. Isso não tira do homem a sua dignidade de hipótese alguma. Só tem um detalhe. O homem não pode ser, como disse o senhor Jair Machado, pescoço. Nunca. Cadê o senhor Jair? É isso que quer dizer? Quis dizer naquele dia? Eu falei mal do senhor aqui. Antes do senhor entrar, eu falei aqui. Missioneiro disse que era, agora estou falando aqui com o senhor. Porque o senhor falou, é isso? Porque às vezes a mulher quer montar mesmo. Eu vou dar um caso. Vamos pensar num exemplo aqui terrível. Você sabe que há a possibilidade de um homem ficar desempregado. Momentaneamente ele perde o emprego. E não estou aqui estimulando as mulheres elas saírem de casa para trabalhar fora. Mas pode ser que isso seja algo necessário. Minha mãe saiu com 19 anos para trabalhar fora para cuidar de 2 crianças. Ela é viúva. Então, tinha que sair. Mas vamos pensar que ele perdeu o emprego. Irmãos, o que eu vou falar para vocês é tão comum. E ela, então, saiu, ela é a fonte de renda momentaneamente. Sabe, lá no fundo, ela quer mandar nele. Ela vai chegar e dizer assim, você lavou o pátio? Você deu banho nos cachorros? Você passou a roupa? Ela sabe, nós já vimos cenas terríveis. Não vou dizer aonde, tá? Cenas terríveis. De a mulher dizer, não, você vai lavar sua roupa, vai o tanque aí, vai lá lavar sua roupa. Isso não é nunca recomendável pela palavra do Senhor e é um abuso.
Não é nem de autoridade, porque ela não tem autoridade para isso. Não convém. Quem foi que perguntou? Senhor Antônio. Mas o amor resolve tudo. Naturalmente, algumas coisas sim. Vocês vão ter filhos. Quantos filhos você pensa ter? Não, eu não perguntei isso. Eu perguntei quantos. Também quando ele que quiser, né? Você vai ter uma experiência muito interessante. Você vai pegar seu filhinho, botar aqui, você vai ver que não vai dar nada. Você não vai conseguir dar a ele o que ele quer. Aí você vai dizer, minha filha, essa função não é minha, não é sua. Toma aqui o seu Mateus, né, seu Gilberto? Que pariu Mateus que vale, né? Tem coisa que você, naturalmente, há uma separação. Nem todo mundo tem a habilidade, como o nosso irmão Antônio falou, ela nunca vai me pedir para cozinhar. Ela tem cabeça. Ela sabe. Então, não existe essa regra. E quando a mulher estabelece isso, é sempre problema. Não existe isso, não. Agora, o marido, que é o cabeça, e por ser o cabeça, ele tem que viver a vida comum do lar com discernimento, com sabedoria. Ele tem que observar quais são as necessidades do lar. Em casa, como minha função como pastor, eu não tinha condições de cuidar das meninas. Só quando era segunda-feira, alguma coisa assim, que eu que ia contar a história. E ela gostava de ouvir a mesma história. Sim, senhora. Se ele não pode, vocês acham que pode ou não pode? Pode, todo mundo aqui entende que pode. Não, peraí. Quem foi o mandão aí? Já está dizendo deve. Não, é assim. Aí é que está. Isso é uma questão de bom senso. O marido tem que, eu estava dizendo, ele tem que ter discernimento. Quais são as necessidades? Não, mas pode sim. Agora, eu espero que vocês não tenham sido criados como eu fui, né? Eu ia para a cozinha, minha mãe dizia, menino, sai daqui. Cozinha no lugar de menino, não. Vai fazer outra coisa. Aí, tá vendo? Já lá é outra diferença. Cada um age de uma forma diferente. Sim. Isso, olha aí. Não dá. Não dá conta mesmo, não. Isso. Pastor, que pergunta boa, hein, pastor? Que pergunta boa, pastor. Ó, olha só. Olha, então, muito obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado. Eu gosto de ver essas perguntas, porque elas tornam o nosso ensino bem prático. Na verdade, ilustra. Irmãs, agora eu vou falar assim de modo geral. Saibam de uma coisa. O seu marido não foi criado com as habilidades que são próprias das mulheres. As mulheres têm uma capacidade incrível de fazer multitarefas. O homem não. Eu não sei fazer. Olha, ela dá chupeta a um, ela dá o peito para outro, ela lava a louça, ela vai lá e ajusta uma coisa assim. Eu fico doidinho da vida. Não dá. Isso é uma bênção. Olha, vocês são bênçãos. Pastor, ela não viu aquele estudo que eu falei sobre quão preciosa é a esposa, né? Quão preciosa é a mulher. E é isso mesmo. É porque você foi talhado por isso. Agora, qual é a dificuldade? Não é com a senhora não, falar com todas, viu? A dificuldade é querer exigir que ele tenha a mesma performance que a mulher. Mas não tem, é um desastre. Homem em casa, cuidando de alguns homens, são desastrosos.
Imagina, manda seu Valdino fazer um suco verde e vai sair um suco marrom. Ele vai colocar açúcar mascavo quando não devia ter colocado. Irmãos, a mulher, é só olhar o Provérbio 31. Ela faz muitas coisas. E ele não, ele está lá entre os juízes. Todo da bola, entre os juízes. Mas ele não sabe fazer o que ela faz. Por isso é que ela é louvada. Por isso é que os filhos se levantam e dizem, olha, você é ditosa, mamãe. Porque ela foi preparada para isso. Ele não. Ele quebra galho. Eu diria assim, quebra galho. E veja o grito dele. Ah, mas eu lavo a louça. Mas olha, eu não quero nem ir na sua casa, eu quero saber onde é. Por quê? Mas isso é natural. É natural. Todas. E ela se sai bem. Porque foi talhada para isso. Eu esqueci. Thaís. Entendeu, Thaís? Aí, o que é necessário para as mulheres em relação aos maridos que são devagar? Paciência. Eu acredito que também como falou, né? Cada um tem a habilidade, mas só que eu acho que também o biológico, o meu pensamento, né? Vai falar assim, homem, por que está indo para a guerra? Isso. Para que as crianças e a sua esposa vivam lá bem aconchegante. E o homem nem foi feito para a guerra. Claro. Não é aquela questão da pessoa, né? Todo respeito a essa pessoa, né? Você falou que você não faz churrasco, né? Mas assim, eu também não fazia. Só que pela minha esposa, todo dia pedi, amor, faz um churrasco. Meus filhos também fazem churrasco, eu também dei na cara. Porque você realmente gosta que ele foi feito para fazer essas coisas. Então, assim, Piadinha me defenda. Filipe, né? Dia, me defenda. Não se preocupe. Olha, é o seguinte. Vocês dois estão dizendo exatamente aquilo que é a realidade. Ela tem dó de mim. Por quê? Também eu vou falar algumas coisas, não convém, né? Por exemplo, a minha praia é outra. Eu nunca vou fazer churrasco. Agora, depois de 76 anos, não vai sair churrasco. Não tem condição. Mas você se adaptou, é ótimo. Mas o certo é o seguinte, que deve haver gratidão de um lado e do outro, de acordo com aquilo que é feito. Né? Sim, senhor. Entendeu? Laís, tudo bem? Thaís, tudo bem, Thaís? Ótimo. Irmãos, cada casal representa uma família individualizada. Não existe regra. A Bíblia não traz essa regra. O que a Bíblia ensina? E aqui é o princípio que eu vou falar. Ela diz assim, olha para o casamento de Adão e Eva, aí Moisés diz, por isso, deixa o homem, deixa quem? O homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem é que deixa o lar? O adolescente? Quem deixou lá, irmão? O homem. Ou seja, alguém que viu seus pais, aprendeu com seus pais. O que o Senhor Jesus aprendeu? Com o pai dele a usar ferramentas para construir móveis. O que as mulheres aprendem? A serem boas donas de casa. É o que a Bíblia nos ensina. Mas, volto a dizer, isso é uma questão bem particularizada, personalizada, de modo que cada lar tem o seu perfil. Ele não está aqui, ele falou há pouco que a mãe dele ensinava que ela tinha que administrar alguma coisa assim. A administração é do homem. Não sei o que ele quis dizer, mas como ele não está, a gente interpreta mal para ele.
né? Mas se ele está pensando assim, que o homem vai dizer, manda, faz isso, faz aquilo. Agora, o que o homem precisa? Ter a sensibilidade de ver, olha, minha esposa está muito pesada para ela. Então ele vai dar uma mão, mesmo não sabendo tirar 2, 3 gavetas ao mesmo tempo, mas ele vai dar a mão para ela, vai ajudá-la na medida que é possível. Ok? O certo é que devemos nos sujeitar uns aos outros. De que maneira, irmãos? No temor de Cristo. Ele é o nosso referencial. Ele quem disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Ele é o nosso referencial. E ele disse, se tivermos amor a ele, nós vamos obedecê-lo. Ele que disse, me amais, guardarei os meus mandamentos. E qual é o mandamento que ele tem para nós? É que o marido sirva a sua esposa e que a esposa sirva o seu marido e que os dois sirvam os seus filhos. E aqui eu termino dizendo, quando nós andamos nesse temor de Cristo, ou seja, com a seriedade que é devida a Ele, nós vamos nos dar bem. Volto a dizer, uma família é diferente da outra. A outra família não deve querer que os demais sejam exatamente como ele. Seu menino não fale também mal do menino, não. Deixa ela me servir, por favor. Vocês estão falando assim para não ficar coisa, porque assim, eu já falei, eu sou acanhado, eu estou envergonhado. Se eu vou num lugar, ela sabendo disso, aí ela vai e me serve. Eu fico tão feliz, ela me serve. Muito obrigado, minha filha. Aí eu não preciso levantar, como ali. E quem lida comigo, principalmente os jovens, eles fazem isso, eles têm a oportunidade, eles vão e me servem, um café, alguma coisa assim. Eu só, muito obrigado, muito obrigado. Qual é o problema? Tudo bem? Mas isso não dá, o homem não perde aquilo que o Senhor deu a ele é o cabeça, e a mulher não perde aquilo que o Senhor deu a ela, essa capacidade incrível de servir. Incrível. Nós devemos tirar o chapéu para nossa esposa. Eu tiro o chapéu para você. Mulher virtuosa, quem achará? Eu achei. Graças ao Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos.